Nos Estados Unidos, o menor dos detalhes pode alterar o curso correto da justiça. Estes casos são frutos de mentes criminosas. Em 96, Michelle foi contratada pela Thermo Fisher Scientific. Lá ela conheceu o homem que se tornaria o seu marido, o supervisor de envio Dan Mockbee. Eles se casaram em março de 2001. Eles eram aquele tipo de casal que você olhava e pensava, eu queria ser assim. Eles sempre estavam contando piadas, sempre falavam te amo antes de desligar o telefone. Eles pareciam estar sempre felizes juntos. Primeiro veio o casamento e depois uma família. O casal tinha 2 filhas. Com certeza a Michelle foi feita para ter as 2 garotinhas. Elas eram simplesmente a alegria da vida dela. Agora só sobraram as lembranças. 90 minutos após o corpo de Michelle ser encontrado, seu marido aparece na Thermo Fisher Scientific. Ele estava recebendo ligações de seus subordinados que não estavam conseguindo entrar no prédio porque tinha algum tipo de atividade policial. Ele estava tentando ligar para a esposa, estava começando a ficar preocupado. Nós ficamos sabendo que na noite anterior, Dan e Michelle tinham saído para jantar fora. Então as filhas deles tinham passado a noite com a avó delas. Eles estavam sozinhos em casa. Na manhã seguinte, Dan relatou que Michelle tinha saído para trabalhar. Ela foi bem mais cedo do que o normal, porque ela queria tentar terminar tudo cedo o bastante para ir à piscina com seu marido e as filhas mais tarde. Ele estava dormindo profundamente até o empregado ter entrado em contato para dizer que eles não estavam conseguindo entrar na instalação porque estava isolada. Não tinha ninguém para confirmar o álibi de Dan de que ele estava sozinho em casa. Enquanto a polícia continua a questionar Dan, fora do prédio, os carros de polícia e fitas de isolamento atraem uma multidão, inclusive jornalistas. Quando você chega lá, tem polícia em todos os cantos. Tem cães, tem detetives. E nós não fazemos ideia do que está acontecendo. Nós vemos a movimentação, mas nós não vemos ninguém saindo. Em algum momento do dia, eles finalmente vêm e nos contam que tem alguém morto lá dentro. Eu estava sentada no sofá e eu estava dando uma olhada nas notícias do iPad. E daí eu vi uma matéria que falava possível homicídio na Thermo Fisher da Empire Drive. Eu liguei imediatamente para Michelle e eu liguei pro celular dela, pro escritório dela, mas eu não achei nem por um momento que fosse ela. Então, eu liguei pro celular do Dan e uma detetive atendeu o celular dele. E ela disse, desculpa, o Dan não pode falar agora. Você é a Jennifer? E eu disse, sim, sim. E ela disse, certo, espera só um instantinho, nós estamos enviando uma pessoa para ir aí falar com você. E assim que eu saí do telefone com aquela policial, a minha campainha tocou. E tinha um detetive na minha porta. E ele disse, eu sinto muito, mas a sua irmã faleceu. Só de pensar que eu não tenho mais a minha irmã mais velha, a minha protetora, aquela que sempre estava me apoiando, saber que ela não está mais lá. Não parecia real. Sabe, ficamos completamente sem acreditar que algo assim pudesse ter acontecido com a Michelle. Quem faria isso? Quem seria capaz de tirar a vida dela? Para tentar responder a essa pergunta, a polícia terá primeiro de riscar o primeiro nome de sua lista, Dan Mockbee. Ele é o marido, e o marido é sempre um dos primeiros suspeitos. Afinal, ele não tinha nenhum álibi. Ele admite isso, ele não tem um álibi. Ele trabalha na mesma fábrica. O que estava acontecendo ali? Eu pedi permissão ao Dan para revistar a casa dele, para ter acesso aos computadores deles, para ter acesso aos telefones. E ele concordou. Para nós era muito difícil ver por tudo o que o Dan estava passando ali, ainda mais sendo tratado como suspeito. No dia seguinte, Dan passa por uma outra rodada de perguntas, e desta vez com um polígrafo. Foi perguntado ao Dan Mockbee se ele tinha matado a esposa ou se estaria envolvido na morte dela de algum modo. Dan Mockbee passou no polígrafo sem nenhuma reserva do nosso examinador de polígrafo. Ele foi inocentado pelo polígrafo, inocentado pelo interrogatório e inocentado por sua ação de nos permitir acesso a literalmente tudo em sua vida. Àquela altura, nós não víamos mais o Dan Mockbee como um suspeito.